Jogos de terror no Roblox andam tendo uma queda enorme de players. Até aqueles que chegaram no topo tiveram uma queda significativa com o tempo, mas eles ainda continuam recebendo atualizações e mantêm uma comunidade ativa, ansiosos por novidades. Mas existem aqueles jogos que tinham futuro na plataforma, porém, infelizmente, ou foram abandonados pelos seus criadores, ou aos poucos foram sendo esquecidos pelo público. Jogos que no seu curto período de tempo foram nos mostrando ter algo diferenciado, que talvez se tivesse recebido mais atenção e cuidado, teriam mais reconhecimento hoje em dia. Você já ouviu falar em Jude? O jogo é bem legal, apesar de ser bastante escuro. Logo de início, somos apresentados a essa temática de terror em um parque de diversões. É um game que realmente causa sustos e tensão. Durante um tempo, Jude estava ganhando destaque entre os jogos de terror, crescendo aos poucos e pegando até que um número bom de jogadores. Mas após 3 capítulos e um evento de Halloween, o jogo foi totalmente abandonado, sem mais nada sendo adicionado nele. Mas será que é realmente o fim? Porque existe uma Game Pass que, se você comprar, você terá acesso para testar o capítulo 4 de Jude. Mas infelizmente não consegui achar nenhuma informação sobre esse teste e se ele realmente existe. Mas só pelo fato de existir uma Game Pass do capítulo 4, mostra que eles tinham a ideia de continuar com Jude. Mas alguma coisa no caminho fez eles pararem, e hoje em dia o game está abandonado. Aperofobia. Esse é um game que muitos conhecem e possui muitas polêmicas. Ele entra na categoria de jogos que fizeram muito sucesso, mas infelizmente está em um momento difícil. O game é baseado nas backrooms, que durante um bom tempo ganhou um destaque enorme na plataforma, principalmente quando essas creepypastas estavam em alta na internet, mas que infelizmente começou a sair muito de sua proposta inicial, onde até então era um game que te fazia sentir realmente dentro das backrooms. O cenário, as criaturas, tudo que até então você só tinha lido sobre em alguma página da internet, finalmente estava ali, na sua frente, e você podia explorar esses locais. Apesar de já existir vários jogos baseados nas backrooms, nenhum deles tem o tanto de níveis e o fácil acesso como a Aperofobia tinha. Mas desde o início, o game vem se envolvendo em polêmicas, possuindo muitas tretas acumuladas, que possivelmente acabou afastando diversos jogadores. E hoje em dia, apesar de ter uma quantidade generosa, está longe do que a Aperofobia foi um dia. Talvez na próxima atualização, quem sabe o game possa voltar ao seu auge. Também temos que levar em conta que o hype das backrooms já passou, e isso deve ter ajudado na queda do game. Akumo, Thanatopobia, Elmira, Mental, Sanity, Maria, The Whisper. O que todos esses jogos têm em comum? Todos são um terror com investigação e suspense, focados na história e exploração de cenário, para avançar até a próxima área, enquanto possuem criaturas sobrenaturais rondando aqueles locais. Jogos seguindo nesse mesmo formato vão muito contra a preferência de terror do Roblox, que em sua grande maioria preferem um terror mais voltado para a aventura e sobrevivência, igual é com Pig, 3008, até mesmo o Rainbow Friends, ou jogos estilo corredor, tipo Doors e Pressure, que ganharam uma relevância enorme na plataforma. Todos esses você consegue jogar várias e várias vezes, muito pelo desafio, até qual porta você consegue chegar, ou por quanto tempo você consegue sobreviver. Todos esses outros que citei anteriormente
São um terror onde é sempre um labirinto, coleta de itens enquanto foge de uma criatura. Isso afeta muito o fator replay do game, pois geralmente esses jogos te recompensam com lanternas, que são itens colecionáveis, mas após pegar todas elas, não tem mais motivo para jogar os capítulos novamente. E tem aqueles que não possuem lanternas, que o seu foco é 100% na história, mas após completá-la, não tem muito o que fazer também. Para ambos os casos, só resta sentar e esperar a próxima atualização. E dito isso, chegamos em The Mimic, que talvez seja o maior jogo que ainda se mantém utilizando essa mesma fórmula de gameplay. Mas até mesmo Monkey Dish, o criador do game, está criando um outro chamado Yokai, que será semelhante ao jogo Dead by Daylight, onde a jogatina é praticamente infinita e se encaixando perfeitamente na preferência atual do público de terror do Roblox. Infelizmente, os jogos de terror tendem a cair cada vez mais, e os criadores precisam estar sempre inovando se quiserem manter esse gênero vivo na plataforma, mesmo que para isso eles precisem sacrificar um pouco do terror em seus jogos. Senão, infelizmente, não importa o quão bom seja o game, uma hora ele vai cair no limbo dos jogos de terror. E você? Qual estilo de terror você prefere? Aqueles mais voltados para exploração e história? Ou aqueles de sobrevivência e aventura? Ou os dois? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Deixe o seu like maroto e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. É isso aí, valeu, falou e até a próxima.